Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um PMOcast e o assunto de hoje é liderança digital. Afinal, o que é essa liderança digital, né? Será que realmente a gente precisa jogar tudo fora que a gente conhecia sobre liderança no passado e agora, de repente, precisamos de líderes digitais? O que você acha? Nós ouvimos muitos novos conceitos ao longo desse mais de um ano de pandemia e começamos a ver as organizações adotarem agilidade, modificarem times virtuais de alta performance, uma série de coisas que têm componentes novos, e isso é muito importante, e eu vou destacar quais são e dar sugestões de como você pode desenvolver isso, mas que obviamente são construídos também em cima de princípios, conceitos do passado que ainda são muito importantes. Então, quando a gente fala sobre liderança digital, vamos em primeiro lugar separar as duas coisas, o que é a liderança e em segundo lugar o que é digital, e aí eu vou combinar essas duas coisas aqui. A liderança possui uma vasta teoria, desde liderança situacional, em que você, como um líder, precisa adaptar a sua abordagem baseada em alguns fatores, como a maturidade e a motivação da equipe. Por exemplo, nós temos a chamada liderança inspiradora, temos várias teorias da motivação, como a famosa teoria hierarquia ou pirâmide de Maslow e outras mais modernas. Mas cada vez que a gente passa a refletir sobre o que é a liderança, nós precisamos pensar também sobre o que é um liderado ou um seguidor, porque ninguém pode se auto-intitular um líder se não tem ninguém seguindo você, né? Então, o que leva algumas pessoas ou que leva um grupo de pessoas a seguirem você? Em primeiro lugar, se a gente estiver falando de uma liderança no mundo corporativo, isto é, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, você possui já uma autoridade formal, porque você tem um título de chefe ou de gerente, coordenador, e isso te dá uma certa autoridade àquelas pessoas. O fato de você ser um chefe significa que você vai cobrar determinadas coisas e que provavelmente você vai ser obedecido, porque existe um sistema de punições e recompensas. Então a pessoa pode ser promovida, pode ser demitida com base em performance, e essa performance muitas vezes tem o input do seu gestor ou do seu líder, que seria você. Entretanto, para que nós possamos ter pessoas realmente engajadas, motivadas, que elas queiram fazer parte daquilo, nós precisamos estabelecer claramente, esse é um dos papéis do líder, estabelecer claramente qual é o propósito da organização e daquela equipe, como que eles estão alinhados e como que eles estão relacionados aos valores da organização e daquela própria equipe, porque afinal de contas não tem como a gente estar satisfeito e motivado trabalhando num lugar em que nós não entendemos o propósito. Isso é uma coisa básica da natureza humana, mas em algumas organizações é confuso o relacionamento entre o propósito, a missão da organização e o que faz as suas equipes, porque nós podemos ter um grande número de equipes em vários níveis da organização. Então imagine, por exemplo, que você trabalha numa organização que tem uma missão muito importante ou interessante, como a SpaceX, por exemplo, Apple, várias organizações que podem vir à sua cabeça. Será que cada uma das pessoas, dos seus 10 mil, 20 mil, 50 mil funcionários, cada um deles enxerga claramente as suas atividades, as suas entregas e a contribuição disso com um alinhamento com a missão da organização? Isso depende dos seus líderes nos níveis da organização. Então você que talvez esteja no começo da sua caminhada de liderança, você se tornou um supervisor, coordenador, um líder de equipe e agora está caminhando para se tornar um gerente, diretor, enfim, avançar para ter mais pessoas como seus liderados, você precisa sempre se preocupar, eu sempre me preocupo com isso nas minhas equipes, de que a gente tenha clareza de propósito, alinhamento com a organização, com a missão, com os valores. E aí vem a segunda coisa, estabelecer objetivos que são claros e que são significativos e atingíveis. Então também não dá para a sua equipe estar motivada se ela não sabe o que ela vai fazer.
Isso é uma coisa que eu aprendi sendo liderado e que era uma coisa que me deixava muito chateado quando eu não sabia exatamente o que era esperado de mim. Então, é claro que os ambientes são dinâmicos, nós sabemos que as pessoas estão muito ocupadas e uma série de coisas, mas você, como parte do seu trabalho de líder, precisa e deve, com certeza, sentar junto com aqueles seus subordinados diretos em relações um a um, em estabelecimento de objetivos, em clareza das atividades que estão sendo passadas, para que aí sim você possa cultivar a autonomia dessas pessoas. Então, eu estou estabelecendo, na verdade, o que é esperado delas em termos de indicadores ou de entregas. Eu não preciso microgerenciar estas pessoas, dizendo exatamente o que elas vão fazer de tarefas minuto a minuto. Isso, obviamente, depende do seu estilo de liderança e também depende da maturidade, da motivação dos seus liderados. Porque, por exemplo, em uma equipe em que as pessoas tiverem uma baixa motivação, baixo conhecimento, baixa competência, baixa maturidade, você provavelmente vai ser mais diretivo e vai precisar fazer um gerenciamento mais próximo. Enquanto que numa equipe mais sênior, automotivada, buscando uma auto-organização, você poderá ser mais um coach, um mentor, delegar e acompanhar para que essas pessoas executem as suas atividades. Bom, isso é um resumo superficial da liderança, que é, em uma frase única aqui, né? A liderança é a nossa arte de conseguir executar muito mais coisas através de várias pessoas. Então a gente conseguir criar muito mais valor, a gente conseguir atingir maior impacto por meio de outras pessoas. Porque sozinho você dificilmente vai conseguir fazer tantas coisas quanto você conseguiria se você tiver um grupo de pessoas, talvez até líderes e grupos de líderes junto com você, para que você possa atingir muito mais. Bom, o que mudou nesse cenário agora digital? Quando nós pensamos em equipes virtuais, remotas, no uso da tecnologia, a chamada liderança digital ela pode ter duas conotações. Uma é a influência do líder e tudo o que eu expliquei anteriormente, só que agora utilizando um novo meio de comunicação. Imagina, por exemplo, para a gente fazer a analogia, que você é um professor, você é um excelente professor presencial. Isso significa que você anda pela sala, faz contato visual com os alunos, você sabe quem está bem, quem está mal, você desenha bem na lousa, uma série de coisas. Na hora que você passou para aulas online, se você simplesmente ligou uma webcam e está utilizando o mesmo comportamento que você tinha na aula presencial, provavelmente você vai perder a sua influência e efetividade como professor. Isso significa que você precisa reinventar algumas coisas, como, por exemplo, rever os seus planos de aula, as pausas, as dinâmicas, os materiais que você vai utilizar, saber utilizar bem ferramentas como PowerPoint ou mesmo ferramentas interativas e de perguntas, gravar vídeos, uma série de coisas. Da mesma maneira, você que é um líder corporativo, precisa ser proficiente no uso das ferramentas para potencializar a sua liderança. Se você tiver um gerente ou um líder que entra na reunião e não sabe compartilhar a tela, que tem dificuldade sempre em encontrar arquivos, em encontrar as tarefas, em fazer a gestão da sua equipe, isso vai minimizar ou reduzir, vai destruir a sua influência e, consequentemente, também a sua liderança. Então é muito importante que você entenda que, embora nós tenhamos muitos dos princípios, das técnicas, do seu estilo de liderança permaneçam os mesmos, que você precisa se modernizar e utilizar ferramentas mais adequadas. Então esse é o aspecto do meio digital. E além disso, vem o terceiro fator, que é a combinação das duas palavras agora, liderança digital. É muito mais do que simplesmente exercer a liderança por meio do digital. É agora também desenvolver novas capacidades de inovação, novas competências digitais, novas habilidades que vão permitir a você, como gestor, definir modos de trabalho melhor.
você vai poder definir processos de trabalho melhor, você vai poder definir acompanhamento de entregas e objetivos melhores e fazer uma série de outras modernizações no trabalho da sua equipe, que vai ser o tema, ou que vão ser os temas do meu próximo episódio, onde eu vou falar como que você pode se tornar um líder em Citizen Development, combinando a gestão de projetos e também a tecnologia. Não se esqueça de compartilhar este episódio, um grande abraço e até a próxima!